Olá, que bom estar de volta com a lição de número 11 da nossa série no livro de Gênesis, nesse trimestre, na lição da Escola Sabatina. Você é bem-vindo, você é bem-vinda conosco. Meu muito obrigado por sua participação, por seus comentários, por nos assistir aqui cada semana e divulgar aos irmãos, aos amigos, essas mensagens da Palavra de Deus. É muito bom estarmos juntos aqui. E é importante lembrar que a descrição desse vídeo, um resumo daquilo que eu falo aqui, está logo abaixo no próprio vídeo. Você vai colocar ali em mostrar mais e vai ter acesso ao texto, digamos, ao esboço do texto daquilo que apresentamos aqui. Na lição 11, o tema é José, o mestre dos sonhos. Por que ele levou esse título, né? E esse é o estudo desta semana. Nós vamos nos concentrar no início da vida de José, quando ele é chamado de forma, digamos, jocosa pelos seus irmãos de o sonhador. Por que isso aconteceu? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer alguns antecedentes de José, chamado de o sonhador. Por que chegou-se a este apelido, digamos, a esse título dado de forma jocosa, de forma humorística até, e maldosa também, pelos seus irmãos? Por que chegou-se a este ponto? Então nós temos aqui, em primeiro bloco, seria antecedentes de José, o sonhador. José, como todos sabemos, era filho de Jacó, que depois tornou-se Israel, mas Jacó gostava mais dele, segundo Gênesis 37, do que dos demais filhos. Aquelas razões que a gente não consegue explicar direito dentro do coração humano pecador, que ele tinha preferências por José. E esse foi um erro que ainda é cometido em nossos dias, que trouxe resultados no relacionamento entre os irmãos. José, de alguma forma, também era uma espécie de delator dos irmãos. Ele chegava em casa e contava as histórias dos irmãos. Você conhece alguma história parecida com essa em nossos dias? Isso ainda é comum em muitas famílias, ou digamos assim, em forma de brincadeira. Nas melhores famílias isso ainda é possível. Por isso que pais e mães, nós precisamos ter muito cuidado, muito equilíbrio nesse tratamento com os filhos, para não ser injusto. Nós não podemos tratar os filhos igualmente. Por quê? Porque eles são diferentes. Se eles são diferentes, nós os tratamos de forma diferente, mas sempre com um critério: amor e justiça. As duas coisas devem estar sempre equilibradas neste caso. E José chegou a ganhar uma túnica especial, uma túnica de príncipe, né? Alguns acham que atrás disso podia haver a intenção do pai de torná-lo primogênito, sendo que ele não era o primogênito, de elevá-lo à categoria de primogênito, o que dava um status naquela época, inclusive na questão espiritual. O primogênito era uma espécie de sacerdote da família na ausência do pai, né? Bom, e tudo isso, esse conjunto de fatores, leva os irmãos de José a odiá-lo. E para piorar, José teve um sonho, né, onde os feixes de trigo, que eram aqui representados pelos seus irmãos, se encurvavam perante ele. E depois ele teve outro sonho ainda, que o sol, no caso aí representando o pai, a lua representando a mãe, e 11 estrelas se encurvavam perante ele também. Isso dava uma ideia de submissão, de sujeição desses familiares de José a José. Ele não sabia o significado disso. Mais tarde isso se concretiza quando os irmãos vão ao Egito à procura de comida, e lá eles encontram José sem saber que era José, e eles se encurvam perante ele, mostrando a superioridade de José nesse sentido. Era uma espécie de profecia, né, que mais tarde iria acontecer. E diante disso, os irmãos o apelidaram desdenhosamente de o sonhador. Eles diziam: lá vem o sonhador, não é? Era uma espécie de brincadeira que eles faziam, mas uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira maldosa, digamos assim. Então você tem aqui o primeiro bloco, o porquê que se levou a se chamar esse nome de sonhador e por que levou os irmãos a terem ódio de José. Agora vem o segundo bloco da nossa lição, que está baseado em Gênesis 37 também,
José sendo atacado. Os ataques ao sonhador, eu assim intitulei essa sessão. José foi enviado aos seus irmãos no campo, uma ocasião. Eles inicialmente viram ali a oportunidade de eliminar este sujeito e eles pensaram em matá-lo. Mas Rúben interfere naquela conversa e diz o seguinte: olha, vamos jogá-lo numa cova, ele vai morrer à míngua, não vamos matá-lo, porque nós somos irmãos dele. Né? Restava em Rúben, entre os pecadores sempre resta um fio de justiça, de equidade, de verdade. E Rubem disse: vamos colocá-lo lá, embora fosse maldoso também. Né? Depois eles perceberam que o negócio era dinheiro, eles queriam ganhar dinheiro com ele. Eles o venderam para uma caravana de ismaelitas, sob a instrução de Judá, e José foi parar no Egito. E eles então, para simular o desaparecimento do irmão, e não existem crimes perfeitos, mas eles resolveram fazer um crime ali. Eles mataram um bode, mergulharam a túnica de José, a famosa túnica de José, no sangue do bode, levaram ao pai aquela peça de roupa salpicada, manchada de sangue, e disseram: olha, provavelmente uma fera o matou e nós achamos a sua túnica. Então, a história prossegue no capítulo 37. Há um tempo nessa história, logicamente, e no capítulo 38 aparece aqui um fato que a lição traz, mas que não é exatamente dentro dessa sequência de José, mas que tem a ver com ele, que é aquela questão do caso de Judá, que era um dos irmãos de José, e Tamar, né, cujo filho de ambos foi concebido como um erro. Né? É aquela história do sogro que tem uma relação com a sogra, com a nora, porque a nora ficara viúva do primeiro filho e ele demorou para conceder a ela o direito de casar com o segundo filho, e ela então se veste de prostituta, ela o seduz, ela fica com alguns pertences dele, e depois de algum tempo ela fica grávida dele, e aí o que acontece é que ele tem que admitir que ele cometeu um erro com ela, e ele foi pai do seu filho. Né? E aí essa história está aí no contexto da lição dessa semana, apenas para ilustrar um aspecto muito importante, que é a graça de Deus. Apesar dos erros humanos, apesar dos pecados, Deus pode converter aquilo que é um problema, depois de perdoado e justificado, converter aquilo numa bênção, porque nesta linha desse filho de Judá, você tem um ancestral do próprio Messias. Né? Se você comparar Gênesis 38 com Ruth 4, 18 a 22, Mateus 1, 5 e 6 e 16, você vai perceber que existe esta linha genealógica que vai dar no Messias e que surge desse fato inusitado e errado de Judá com Tamar. Né? Agora, voltamos então à narrativa, né? É uma espécie de hiato essa história, ela está ali, quase que perdida no meio da história, mas voltamos à história, a narrativa de José, e agora nós o encontramos como escravo no Egito, Gênesis 39. E ele era tão bom, esse menino era tão bom, que logo ele chegou à casa de Potifar. Ele não era um escravo qualquer. E o Potifar o faz o mordomo da sua casa, ou seja, o gerente, o administrador, aquele que cuidava de tudo na casa de Potifar. E um dado muito importante para a gente frisar é que esse sucesso de José, depois de ter sido vendido como escravo e agora num país estrangeiro, esse sucesso dele não o corrompeu. A conhecida história, explorada história da esposa de Potifar, que o assediou sexualmente, que queria ter um caso com ele, e ele rejeitou-a, e por isso acabou parando na cadeia por uma série de circunstâncias que ocorreram ou que decorreram desta rejeição. Né? José era aquele tipo de indivíduo que preferia morrer do que pecar. Esta é a verdadeira decisão que tomam aqueles que realmente servem a Deus. E ele disse: como eu cometeria tamanho mal? Como é que eu ia ofender o meu Deus?
e ofender, logicamente, as pessoas cometendo um adultério, nesse caso com a esposa de Potifar. E hoje, se você for analisar, esse caso ele não tinha muitas opções, ele era apenas um escravo, aquilo fazia parte da sua escravatura. No entanto, ele permaneceu firme e mostrou que acima das leis dos homens, ou dos costumes dos homens, está a lei de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Ok? Bom, há um terceiro bloco aqui. Nós agora chegamos nas interpretações do sonhador. Já que a lição da semana fala de José, o sonhador, seu sonho começa a se concretizar realmente. Os seus sonhos começam a se concretizar. E então, José, depois da casa de Potifar, foi lançado numa prisão. De novo, a sua vida volta a estaca zero. Ele tinha crescido, tido sucesso aparentemente, e agora, depois de acusado injustamente, ele é levado de volta, ou ele volta para um caminho de fato muito difícil, muito espinhoso para ele. Ele foi lançado na prisão, mas lá na prisão, o seu trabalho, a sua postura, o seu caráter se demonstram mais uma vez. E ele ganhou a confiança das pessoas dentro daquela prisão, de tal forma que o próprio carcereiro deixou quase que aquela prisão sob o comando, sob a gerência de José. E ali ele faz alguns amigos, entre eles estava o padeiro Mor, o copeiro Mor. Ele interpretou os sonhos, né, do padeiro, que infelizmente morreu, porque ele fez alguma coisa que ofendeu o faraó, né? Depois o copeiro, ele também interpretou o seu sonho e, com a ajuda de Deus, ele conseguiu isso, porque foi uma revelação divina para que ele se posicionasse bem. A gente percebe como Deus trabalha em cada detalhe da vida da pessoa. Se você confia, se você entrega, se você é submisso, Deus trabalha de tal forma que os resultados são melhores do que você imaginava. E lá estava José. Infelizmente, o tempo ia passando e alguém poderia dizer, se Deus estava com ele, por que Deus não o libertou logo? Mas Deus tinha propósitos, ele interpreta aqueles sonhos, e aqueles sonhos mais tarde vão ser importantes para a vida dele. Também ele chegou a ponto de interpretar os sonhos de Faraó, além do copeiro Mor, do padeiro Mor, né, que ele interpreta os sonhos ali na prisão, mostrando dois desfechos diferentes. Agora vem o sonho de Faraó. Faraó sonha, aquele clássico sonho de Faraó, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas mirradas, das 7 espigas cheias, e aquilo preocupou o Faraó. O que isso significa? Eles davam muita atenção para esse assunto de sonho, né? E aí a Bíblia conta que ele interpreta dizendo que seriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita seca, de estiagem, de carestia. E aí ele de tal forma interpreta esses sonhos. Faraó acredita na interpretação dele como vinda de Deus, e o que acontece nós conhecemos pela história bíblica. Isso vai alçá-lo, vai projetá-lo para ser o governador do próprio Egito, que é um tema que nós vamos voltar a ele na semana que vem. E eu queria concluir a lição dessa semana colocando para você duas questões, né? Como confiar em Deus quando as coisas parecem não estar dando certo, como no caso de José, inocente, mas agora preso e esquecido? Realmente para nós é um problema esse, quando a gente se depara com situações para nós intransponíveis, casos difíceis, e que a gente está como que preso àquela circunstância e parece que as coisas não andam. Mas só parece, porque no fundo está Deus. No meio da minha Bíblia, no passado, numa Bíblia antiga que eu tinha, havia um cartãozinho que dizia assim: quando tudo vai, Deus vem. E foi o caso de José, né? Então, jogue isso para a sua classe para vocês conversarem um pouquinho, porque isso tem a ver com a nossa realidade, com a nossa atualidade, digamos assim. Uma segunda pergunta que podia ser usada também nessa discussão o que dizer de pessoas que nós beneficiamos, que nós ajudamos, e quando nós precisamos delas, do retorno delas, elas são ingratas conosco. E aqui eu estou lembrando especificamente do caso do copeiro-chefe de Gênesis 40, verso 23, se você quiser examinar aí na sua Bíblia, que depois que José interpreta o seu sonho, ele volta para o palácio do rei e ele se esquece de José.
E José continua mofando naquela fétida prisão egípcia. Então, muitas vezes, deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo, pessoas que a gente ajuda, pessoas que a gente projeta, que a gente beneficia, a gente faz o bem, e na hora que a gente precisa de um pingo de, digamos, de benefício dessa pessoa, a pessoa se omite, ou ela é ingrata, ela até, às vezes até fala mal de você. Como lidar com uma situação assim? Qual deveria ser a nossa reação como cristãos, né? E eu já digo assim de antemão uma resposta curta e breve sobre esse assunto. A gente deve fazer o bem sem olhar a quem. A gente deve fazer o bem não só para receber em troca, embora magoa quando não recebemos em troca, mas devemos fazer o bem assim mesmo. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Bom, por hoje é só. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa desta série de Gênesis. Vamos agora para a próxima lição, a 12, e logo chegaremos a de número 13, que é o final desta série. Um abraço e a gente se encontra.